Olá para você que me acompanha aqui no canal do meu tio Oscar. Hoje a gente vai relembrar Butch Cassidy, de 1969. Qualquer lista de melhores faroestes da história do cinema inclui esse título nas posições mais altas do ranking. E já na época de lançamento, ele agradou o público, cravando a maior bilheteria do ano com uma boa folga para o segundo colocado. Depois, com o tempo, ele ficou imortalizado no imaginário popular, passando a ser melhor avaliado também pelos profissionais da crítica, que não foram assim tão unânimes num primeiro momento. E hoje ele acabou se tornando incontestável. Além de ter sido eleito o 11º melhor roteiro já escrito pelo Sindicato de Roteiristas dos Estados Unidos, ele também entrou na lista dos 100 maiores filmes pelo American Film Institute, além de ter sido selecionado pela Biblioteca do Congresso norte-americano para preservação pela sua relevância cultural, histórica e estética. Uma honra concedida anualmente a um número limitado de títulos. Mas o que fez dele um trabalho tão singular? I didn't know you were the Sundance Kid when I said you were cheating. If I draw on you, you'll kill me. There's that possibility. É sempre importante relembrar o ambiente social de cada época para entender melhor o impacto de um filme naquele contexto. O final da década de 1960 foi um período de agitação social, muita contestação política por parte da juventude e profunda mudança comportamental. 1969 foi um ano de grandes protestos contra a Guerra do Vietnã, do Festival de Woodstock e da fundação simbólica da chamada Nova Hollywood, representada pelo filme Sem Destino. Os grandes e tradicionais estúdios de Hollywood pareciam ter perdido a mão ao seguir apostando em fórmulas que, salvo algumas exceções, não entusiasmavam mais. Pensando no próprio gênero do faroeste, a gente teve o lançamento de Bravura Indômita, um filme estrelado pelo ícone John Wayne. E mesmo tendo ficado entre as 10 maiores arrecadações do ano, ele rendeu menos de 1/3 nas bilheterias em relação ao filme que a gente está analisando nesse vídeo. Ou seja, em primeiro lugar, o filme acertou em cheio ao propor um faroeste diferente do tradicional. Why don't we just go to Mexico instead? All they got in Mexico is sweat. There's too much of that here. Look, if we'd been in business during the California Gold Rush, where would we have gone? California, right? All right. Para início de conversa, o roteiro propõe o cotidiano de uma dupla de protagonistas fora da lei. Butch Cassidy e o garoto Sanders são dois bandidos que vivem de roubos e assaltos. Uma perspectiva bem diferente dos cowboys clássicos, que representavam a lei e o ordenamento moral, principalmente na figura dos xerifes. Em um primeiro momento, há até uma certa romantização desses personagens, assim como em Bonnie e Clyde, Uma Rajada de Balas, lançado 2 anos antes. Ambos os bandidos são bonitos, habilidosos, inteligentes e sedutores. Além disso, eles roubam bancos ou valores em dinheiro de uma linha de trem, o que moralmente não é tão grave quanto um crime hediondo como o homicídio, por exemplo. No inconsciente coletivo, eles estavam ali roubando dos ricos e poderosos, o que naquele contexto parecia aceitável. Um segundo elemento que diferencia esse faroeste é o fato dos cowboys serem fugitivos. Em uma inversão total de papéis em relação aos principais ícones do gênero, ambos precisam escapar e se esconder de um grupo que tenta interceptá-los. E mais irônico do que isso, faz parte desse grupo um índio especialista em rastreio de pegadas. Ou seja, nesse faroeste, os cowboys são marginais perseguidos por um índio, quando o esperado pelo padrão clássico do gênero seria exatamente o contrário. E é por isso, inclusive, que uma das cenas mais impactantes do filme é quando a dupla se vê encurralada em um penhasco e decide se jogar de uma altura absurda. Aquela é uma decisão drástica movida pelo desespero.
E como se tudo isso já não bastasse, na segunda metade do filme, os cowboys acabam abandonando o oeste norte-americano em uma viagem para a América do Sul, mais especificamente para a Bolívia. Então você tira os cowboys do seu habitat natural e deixa eles desconfortáveis e até vulneráveis em um outro contexto. Muita gente acusa o filme de tratar os personagens latinos de forma preconceituosa, como se eles tivessem menos capacidade intelectual. Eu entendo a fonte das críticas, mas também acredito que um estudo mais criterioso vai mostrar que os forasteiros é que estão em desvantagem. Por mais que eles sejam exaltados ali numa movimentada troca de tiros pertinho do final, a justiça vem das mãos das autoridades bolivianas. A lei triunfa pelas mãos daqueles que seriam supostamente os antagonistas. A dupla escapou do índio se jogando do penhasco, mas não teve chances contra os sul-americanos. Por toda essa inversão de expectativas e pela estrutura temática diferenciada, muita gente gosta de classificar Butch Cassidy como um bom exemplo de faroeste revisionista. Ah, you're wasting your time. Can't track us over rock. Tell them that. Do ponto de vista estético e narrativo, esse é um filme que estaciona no meio do caminho entre o cinema clássico e a nova Hollywood. Logo nos créditos de abertura, você tem imagens que simulam uma narrativa do cinema mudo, brincando um pouquinho com a linguagem. Na sequência, uma cena de apresentação dos personagens em tom sépia. Na passagem entre os Estados Unidos e a Bolívia, uma brincadeira com a superposição de imagens estáticas. Todos esses recursos não usuais no cinemão dos grandes estúdios. Mas ao mesmo tempo estão lá também os enquadramentos que valorizam os personagens, a montagem clássico-narrativa na maior parte do tempo e a estrutura de roteiro em atos que se complementam. Ainda que seja rebelde pelas escolhas temáticas que eu já apontei aqui, o filme também não cruza uma certa linha comportada, que agrada a maior parte do público. O filme não é esquisito de se assistir, a fluidez está preservada e é muito boa de ponta a ponta. Tem espaço até mesmo para uma cena descompromissada e até fofa entre o Butch Cassidy e a Etta Place, ao som de Raindrops Keep Falling on My Head, um dos maiores sucessos das rádios em 1969, que venceu o Oscar de melhor canção. So I just did me some talking to the sun, and I said I didn't like the way he got things done. A escolha do elenco também revela um pouco dessa transição entre épocas. O Butch Cassidy foi interpretado pelo superastro Paul Newman, reconhecidamente um dos maiores nomes que Hollywood já conheceu e cujas raízes estão no cinema de estúdios. Os irresistíveis Olhos Azuis já acumulavam 4 indicações ao Oscar de melhor ator e mais uma de melhor produtor, fazendo dele um dos nomes mais quentes do cinema mundial. E claro, ele não decepciona nem por um minuto. A Etta Place foi vivida pela Katharine Ross, um nome menos consagrado, mas que já tinha algum reconhecimento após A Primeira Noite de um Homem, de 1967, pelo qual ela foi indicada ao Oscar de melhor atriz coadjuvante. Eu gosto do contraste que ela representa em relação aos dois personagens masculinos, especialmente no que diz respeito à consciência de cada passo. Ela não é determinante para a tomada de rumo das situações, mas complementa o trio com muita maturidade. Finalmente, o Garoto Sundance foi oferecido a nomes como Jack Lemmon, Steve McQueen e Warren Beatty, que recusaram por diferentes motivos. O escolhido acabou sendo Robert Redford, que viu a sua carreira subir a um outro patamar depois disso. O impacto foi tão grande que quando ele decidiu fundar um instituto especializado no apoio ao cinema independente lá na década de 1980, ele batizou com o nome do seu personagem. E um dos braços desse instituto é hoje um dos eventos cinematográficos mais importantes do mundo, o Festival de Cinema de Sundance, que acontece anualmente em janeiro.
No caso do filme, o que mais chama a atenção é o entrosamento que ele conseguiu com o Paul Newman. Existe uma cumplicidade entre os dois que é deliciosa. Você sente o companheirismo no dia a dia, nos olhares e até na convivência com a ETA. Butch and me have been talking it all over. Wherever the hell Bolivia is, that's where we're off to. Yeah, we'll go down there and play it safe. Maybe keep our hand in a little bit. Butch speaks some Spanish. The rest of the menu, okay? And you speak it good. O roteiro foi assinado por William Goldman, que inclusive venceu o Oscar por esse trabalho. A iniciativa de escrever essa história veio após alguns anos de pesquisa do próprio Goldman sobre a história real de Robert Leroy Parker, que realmente formou um bando de foras da lei no final do século XIX e depois fugiu dos Estados Unidos para a Bolívia junto com Harry Alonso Longabaugh, o garoto Sundance e a própria Etta Place. O curioso é que houve muita dificuldade de convencer os executivos da época a aceitar o projeto. Como a gente já comentou, esse é um faroeste que não se enquadra nos padrões consagrados do gênero. A direção foi de George Roy Hill, que recebeu uma indicação ao Oscar e venceria a estatueta em 1973 pelo filme Golpe de Mestre. Eu gosto muito das escolhas e da serenidade que ele teve para transitar pelo experimentalismo sem abandonar alguns cânones do modelo clássico narrativo. Com isso, ele conseguiu aproveitar elementos de ambos os mundos e ainda garantiu uma obra que se mantém viva e agradável até hoje. Foram 7 indicações recebidas pelo filme no total. Além das 2 vitórias que eu já citei, houve ainda um Oscar para a trilha sonora de Burt Bacharach e outro para a belíssima fotografia de Conrad Hall. Listen, I don't mean to be a sore loser, but when it's done, if I'm dead, kill him. Love to. Butch Cassidy, que curiosamente foi lançado aqui no Brasil com essa abreviação não traduzida do título, é um acerto atemporal de um diretor que soube dosar muito bem os ingredientes cinematográficos em tempos de ebulição artística. Ao mesmo tempo que conversa com a juventude contestadora do final dos anos 1960, ele garante a experiência já consagrada pelo cinema clássico. Some-se a isso o capricho técnico e o elenco sem ressalvas, e você terá como resultado exatamente o que essa obra é: um marco do seu tempo e que se recusa a envelhecer. Sorte a nossa! What about the banks? They're easy. Easy, ripe and luscious. The banks are the women. Well, once you got one, you got the other. E aí, gostou de relembrar esse filmaço? Qual é a sua opinião sobre ele, hein? Conta tudo pra mim aqui nos comentários, também dê like, se inscreva no canal, ative as notificações no sininho e aproveite para conferir o nosso programa de membros. A gente segue analisando todos os filmes indicados pela Academia ao Oscar principal em 1969 e o próximo título vem da Argélia, Z, do politizado Costa Gavras. Tá show de bola? Eu te espero aqui.